O sufixo ets indica uma qualidade ou um estado de alguém ou de alguma coisa. Qualito ao stato de io, ao io. Qualito, qualidade, ao stato, o estado, de io, de alguém, ao io, ou de alguma coisa. Ets ciam montras ion abstractan qualiton au staton. O sufixo ets sempre mostra uma coisa abstrata, uma qualidade ou um estado. O próprio sufixo ets, se juntado à terminação dos substantivos, vai formar uma palavra, que é a palavra etso. A palavra etso é sinônima a qualito, qualidade. Então, eu digo qualito, eu digo etso e tem o mesmo significado. Toleremo estas unu eliai bonai etsoi. Tolerância é uma das boas qualidades dele. A terminação etsa forma um adjetivo que indica que alguma coisa tem essas qualidades, tem semelhança com isso. Por exemplo, li havas soldatetsan manieron pasci, kai ankaŭ vampiretsan dentojn. Ele tem uma maneira soldatesca de andar e também dentes vampirescos. Então essa terminação etsa geralmente se traduz em português como esco, vampiretsa, vampiresco. Bela, belezzo. Bela é o adjetivo belo, bonito, bonita. Belezzo é o substantivo que significa beleza. La bellezzo de la actorino estas rimarkebla. A beleza da atora é perceptível. A palavra beleza em Esperanto sem o sufixo ets se refere ao próprio conceito de beleza. É a beleza no seu sentido abstrato e absoluto, ou seja, eu estou falando da beleza como uma entidade, não é algo relacionado a alguém, não é a beleza de alguém, não é a beleza de algo, não tem uma relação com alguém ou algo específico. É a beleza em si mesmo, é o conceito de beleza. Enquanto que belezzo tem relação com alguém ou algo específico. Exemplos. La pentraĵo representas la belon. A pintura, o quadro, representa a beleza, representa o belo. Então a pintura, o quadro, de repente até uma pintura abstrata, está representando o próprio conceito abstrato de beleza, aquilo que é belo, aquilo que é a beleza. La bellezzo de la peisaggio estis impona. A beleza da paisagem era imponente. Veja que agora bellezzo se refere à beleza de algo específico, é a beleza da paisagem, de la paesaggio. Bona, bonezzo. Bona é bom, boa, bondoso. Bonezzo é a bondade. Ilia bonezzo savis la hundon. A bondade deles salvou o cachorro de se afogar. Não confundir bono com bonezzo. Bono é a bondade no seu sentido abstrato e absoluto. Não é a bondade de alguém, é a bondade como conceito. Enquanto que bonezzo é a bondade de alguém específico, de algo específico. La bonezzo de la knaboj savis la hundon. A bondade dos garotos salvou o cachorro. Estas preferinde que la bono regu la mondon. É preferível que a bondade reine no mundo, que a bondade governe o mundo. Quando eu digo estas preferinde que la bono regu la mondon, é preferível que a bondade reine, que a bondade governe o mundo, eu estou falando do próprio conceito de bondade, é a bondade no seu sentido absoluto. Não estou falando da bondade de um rei, não estou falando da bondade de alguém específico, estou falando do próprio conceito de bondade. Rugia, rugetso. Rugia significa vermelho. Rugetso é a qualidade de ser vermelho, que em português, apesar de ser uma palavra bem rara, a gente chama de vermelhidão. Ĉu la rugetso de ŝiaj vangoj estas bela? A vermelhidão das bochechas dela é bonita? Ĉu vi ŝatas la ruĝecon de la cravato? Você gosta da vermelhidão, da cor vermelha da gravata? Ruĝo é a cor vermelha e rugetso é a qualidade de ser vermelha, é o vermelho de alguma coisa. Ŝiaj blankaj vangoj estis kolorigitaj de ruĝo.
as bochechas brancas dela foram coloridas de vermelho. Então, vermelho, ruĝo, é a cor vermelha. La ruĝeco de ŝiaj vangoj malkaŝis ŝiajn sentojn. O vermelho das bochechas dela mostravam, descobriam os sentimentos dela. Alguns adjetivos, ao ser colocado a letra O, indicam dimensões, mesuroi, dimensioi. É o caso de pelo menos 4 adjetivos. O primeiro adjetivo é o adjetivo longa. Longa, com A no final, significa em português longo ou longa. Ao colocar a terminação dos substantivos O, eu vou ter o substantivo longo, que significa comprimento, extensão, é a dimensão horizontal. E dessa forma se diferencia de longuezzo. Longuezzo, com o sufixo ets, é a qualidade de ser longo. La tablo havas la longon de 4 metroi. A mesa tem o comprimento de 4 metros. La longuezzo de la tablo mirigis nin, ĉar ni volis tablon kun longo de 2 metroi. La longuezzo de la tablo, o longo da mesa, o quão longo a mesa era, nos admirou, mirigis nin, ĉar ni volis tablon, porque nós queríamos uma mesa, cum longo de 2 metroi, com um comprimento de 2 metros. Então a mesa tinha 4 metros, mas eu queria um comprimento longo de 2 metros. Da mesma forma, largo, que é um substantivo que vem do adjetivo larga, larga significa largo ou larga, e o substantivo largo é uma dimensão, que é uma dimensão perpendicular ao comprimento, é o que em português a gente chama de largura. Enquanto que larghezzo é a qualidade de ser largo. Se alguma coisa é larga, ela tem a qualidade que em Esperanto a gente chama de larghezzo. La tablo havas la larĝon de 2 metroi. A mesa tem a largura de 2 metros. La larghezzo de la tablo mirigis nin, ĉar ni volis tablon cum larĝo de 1 metro. O quão largo a mesa era nos admirou, mirigis nin, ĉar ni volis tablon, porque nós queríamos uma mesa, cum larĝo de 1 metro, com a largura de 1 metro. Da mesma forma, alto e altezzo. Alto é uma dimensão vertical, que em português a gente chama de altura, e em Esperanto vem do adjetivo alta. Alta significa alto ou alta em português. La tablo havas la alton de 1 metro. A mesa tem a altura de 1 metro. La altezzo de la tablo mirigis nin, ĉar ni volis tablon kun alto de 80 centimetroi. O quão alto era a mesa nos admirou, porque nós queríamos uma mesa com a altura com alto de 80 centímetros, de 80 centimetroi. E por último, rapido, rapidezzo. Rapido é a dimensão de distância percorrida num determinado tempo, num determinado espaço de tempo. É o que em português a gente chama de velocidade. E rapidezzo é a qualidade de ser rápido. Se alguma coisa anda rápido, essa coisa tem a qualidade que em Esperanto a gente chama de rapidezzo. La auto atingis la rapidon de 100 km en horo. O carro atingiu a velocidade de 100 km numa hora, 100 km por hora. La rapidezzo de la auto mirigis nin, ĉar la permesita rapido estas nur 80 km en horo. O quão rápido o carro estava, né? A velocidade que o carro andava nos admirou, porque a velocidade permitida era apenas 80 km por hora. Outros exemplos para fixar. La serpento estas tre longa, ĝia longeco mirigas min. Kiu estas ĝia preciza longo? A serpente é muito longa. O quão longa ela é, o comprimento dela me admirou. Qual é o comprimento preciso dela? Veja que, de uma forma geral, porque em português não há essa distinção, a palavra longuezzo e longo é traduzido, de uma forma geral, com a mesma palavra. Pode ser traduzido com a mesma palavra
que é comprimento. Entretanto, há em Esperanto a diferença, né? Longo é o conceito de comprimento e longeco é aquele estado que aquela coisa, nesse caso aquele animal, apresenta de ser longo. Então, longo, sem o sufixo ets, é uma coisa neutra, né? Quando eu digo longo, eu estou dizendo dimensão, comprimento, mas não necessariamente eu estou dizendo que é algo longo, grande na dimensão horizontal. Enquanto que longeco já não é mais neutro, eu estou afirmando que realmente na dimensão horizontal isso é grande, isso é longo. La elefanto estas tre larĝa, ĝia larĝeco mirigas min. Kio estas ĝia preciza larĝo? O elefante é muito largo. A largura dele me admira. Qual é a largura precisa dele? De novo, larĝeco e largo eu posso traduzir igualmente, indiferentemente em português, como largura. Mas tem a diferença em Esperanto. Largo é neutro, é o conceito de largura. Quando eu digo largo, eu estou dizendo que é aquela dimensão perpendicular ao comprimento, mas eu não estou necessariamente dizendo que é algo muito largo, que é algo verdadeiramente largo. Mas quando eu digo larĝeco, aí realmente eu estou dizendo que é algo que é muito grande, que tem uma largura admirável, que tem uma largura fora dos padrões. Então, largo não tem essa nuance de fora dos padrões, de realmente muito largo, enquanto que larĝeco tem essa nuance de que é algo que apresenta uma largura excepcional. La giganto estas tre alta, lia alteco mirigas min. Kio estas lia preciza alto? O gigante é muito alto, a altura dele me admira. Qual é a altura precisa dele? Alteco e alto pode ser traduzido como altura, só que em Esperanto alto é uma palavra neutra. Quando eu pergunto por alto em Esperanto, eu estou querendo saber apenas a altura, mas eu não estou afirmando que essa pessoa realmente é alta. Eu poderia, por exemplo, ver uma pessoa que é evidentemente baixa, tem, sei lá, 1,50 m, então é uma pessoa evidentemente baixa, mas ainda assim eu perguntaria, kio estas via alto? Qual é a sua altura? Então, quando eu digo alto, não tem essa nuance de que é uma pessoa com uma altura excepcional. Alto é apenas o conceito de altura. É aquela dimensão que a pessoa tem dos pés à cabeça. Agora, quando eu digo alteco, aí eu tenho uma nuance de que é uma pessoa que tem uma altura excepcional, uma altura que em relação à altura mediana, a altura geral das pessoas, é uma altura diferente. Lia alteco mirigas min. A altura dele, a característica de que ele realmente é alto, me admira. Então, alteco é possuir a qualidade de ser alto, ou seja, de ter uma dimensão de altura diferente dos demais, uma dimensão que é excepcional em relação à média das pessoas, em relação à média de altura das pessoas. La auto estas tre rapida, ĝia rapideco mirigas min. Kio estas ĝia preciza rapido? O carro é muito rápido. A velocidade dele me admira. Qual é a velocidade precisa dele? De novo, rapideco e rapido tem a mesma tradução em português. A gente traduz como velocidade, só que em Esperanto tem uma diferença. Rapido é o conceito de velocidade. Se um carro está andando a 20 km por hora, é um carro que está indo rápido? Não, ele está indo devagar. Só que é um carro que tem uma velocidade. A velocidade dele é 20 km por hora. Então, essa velocidade no sentido neutro, no sentido de que eu não estou dizendo que ele está indo realmente numa velocidade excepcional, é traduzida em Esperanto como rapido. Agora, quando eu digo rapideco, aí eu tenho uma nuance de que é uma velocidade excepcional. 20 km por hora, se eu digo que um carro anda a 20 km por hora, eu não posso dizer que ele tem a característica de estar rápido. Ele não tem rapideco. Ele tem o contrário, mal rapideco. Então, rapideco é o carro que está numa velocidade excepcional, 200 km por hora. Aí, realmente, ele possui rapideco. Agora, a 20 km por hora, ele possui rapido, mas ele não possui rapideco. Homo, homeco. Homo é humano, né? O ser humano. Homeco é a humanidade. E aí, a gente não pode confundir
duas palavras em Esperanto que em português é traduzido com a mesma palavra. Tanto a palavra hometso quanto a palavra homaro é traduzida em português como humanidade, mas tem uma diferença. Em Esperanto, hometso é a humanidade no sentido de qualidade, no sentido de característica de ser humano. Uma pessoa é humana, né? Então ele tem a sua característica de ser humano. Agora, homaro é a humanidade que se refere a todos os seres humanos do planeta. Quando eu digo a minha humanidade, eu estou me referindo à minha qualidade de ser humano. E aí seria em Esperanto, hometso. Ili parolas kaj revas pri la unuiĝo de la homaro. Eles falam e sonham a respeito da união da humanidade, da unificação da humanidade. Então eu usei aí homaro porque eu estou me referindo a todos os seres humanos da humanidade. Eu estou me referindo à união de todos os seres humanos. La hometso de la murdisto estis minimuma. A humanidade do assassino era mínima. Aí eu estou me referindo à característica, à qualidade de ser humano. A humanidade dele era mínima. Ele era desumano porque ele foi lá e matou a pessoa. Então a humanidade do assassino era mínima. Nesse caso, hometso não está se referindo a todos os seres humanos da humanidade. Está se referindo à característica, à qualidade da pessoa de ser humano. Hero, heroetso. Hero é o herói. Heroetso é heroísmo, ou seja, é a característica de ser herói. Julia heroetso savos la tagon. O heroísmo dele vai salvar o dia. A gente usa o sufixo ets para formar essas três palavras, o passado, presente e futuro. A palavra estintetso, que significa passado, é formada pelo radical est, mais o sufixo do particípio passado ativo, int, mais o sufixo ets, mais a terminação dos substantivos o, estintetso. A palavra passintetso é formada com o radical pas, mais o sufixo do particípio ativo passado, mais o sufixo ets, mais a terminação dos substantivos o, passintetso, que significa também passado. Tanto posso dizer estintetso, quanto posso dizer passintetso. É a mesma coisa, são palavras sinônimas. A impressão que eu tenho é que a palavra passintetso é mais comum. Tem também a palavra que significa preterito. A gente também poderia traduzir para o português como pretérito, né? A gente também tem em português essa palavra que corresponde em Esperanto a preterito, que a gente pode traduzir como pretérito ou passado. A palavra preterito é uma palavra muito específica. Ela só é usada na gramática. Dentro das gramáticas fala-se de pretérito, assim como também em português. A gente só diz pretérito com o significado de passado dentro da gramática. No dia a dia ninguém usa pretérito. No pretérito eu andava. Não, no passado eu andava por ali, assim assado. Então, no discurso normal se usa em Esperanto estintetso ou então passintetso. E apenas dentro da gramática é que a gente vai encontrar preterito. Para presente a gente tem 4 palavras: estantetso, nuno, nuntempo, presenso. Sendo que a palavra presenso só é usado dentro de gramática. E para o futuro a gente tem 2 palavras: estontetso e futuro. Veja aí para não confundir, futuro em Esperanto só é usado dentro da gramática, dentro de gramáticas. Se você quiser falar num discurso normal a respeito do futuro, você vai dizer estontetso. Você só vai falar de futuro se você estiver discutindo um assunto gramatical, estiver discutindo gramática. Sendo que essas 3 palavras específicas da gramática, nem sempre elas são usadas. Tem gramáticas que usam as palavras normais, usa passintetso, usa nuntempo, usa estontetso, em vez de usar preterito, presenso e futuro. Então não é obrigatório, não é algo que vai ocorrer em todas as gramáticas. Vai ter gramática que vai usar as palavras que são mais fáceis, né? São menos específicas. Mais exemplos: la credo ie luma estontetso estis granda. A crença no futuro luminoso era grande. La estontetso severe nin iudios pri niaj agoj. O futuro nos julgará severamente
a respeito de nossas ações. Ni estas ligiloi inter pasinteco kai estonteco. Somos elos, somos ligações entre o passado e o futuro. Praticamente todas as palavras que terminam com etso é porque tem o sufixo ets. Pouquíssimas, só me lembro de citar essas três, eu acho que só são essas três palavras em Esperanto que terminam com etso e não tem sufixo. Palavra detso significa decência ou decoro, a palavra petso significa pedaço e a palavra spetso significa espécie.